Bom e abençoado dia, irmãos. Que Deus realmente nos dê a graça de, nessa manhã, mais uma vez, ouvirmos e praticarmos a sua palavra. E que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos entender aquilo que Ele quer nos ensinar nessa manhã. Hoje, nós vamos entender um pouquinho daquilo que Paulo escreve às igrejas da região da Galácia, aos Gálatas, a carta aos Gálatas e o fruto do Espírito. Bem, entendendo um pouquinho sobre a carta que Paulo escreve àqueles irmãos daquela região, o que nós podemos dizer é o seguinte: aquela igreja era constituída por cristãos judeus e cristãos não judeus, os chamados gentios, que se converteram ao Evangelho de Cristo Jesus. Esses dois grupos traziam alguns pensamentos diferentes e eles formavam então a igreja daquela região. Paulo, ao ver que aquele grupo de cristãos judeus estava tentando influenciar aos gentios, aos cristãos gentios, que observassem as regras da Torá, que observassem as ordenâncias da Torá e que faziam disso a sua regra de vida e de fé, Paulo então escreve essa carta para trazer um alerta para aqueles irmãos. E Paulo então declara para eles que não é pela observância da lei, e sim pelo Evangelho, pela graça de Cristo Jesus. Então, a carta ela pode ser dividida em 3 partes. A primeira delas é o capítulo 1 e o capítulo 2, onde Paulo fala do Evangelho do Messias crucificado. E Paulo traz uma explicação belíssima sobre esse Cristo Jesus e sobre o Evangelho, as boas novas desse Cristo Jesus. A partir do verso 3 e o verso 4, capítulo 3 e capítulo 4, Paulo então passa a descrever que esse Evangelho, ele cria uma nova família. Não só agora somente judeus, não somente gentios, mas cria uma nova família multiétnica, orientada pelo Evangelho de Cristo Jesus. E capítulo 5 e capítulo 6, Paulo começa então, ele vai explicar que este Evangelho em Cristo Jesus é o que transforma, é o que muda através da atuação do Espírito Santo, através da atuação e do poder do Espírito Santo, que muda a vida desses que agora se dizem cristãos. E é nesse contexto onde Paulo traz essa explicação, essa exortação a essa igreja, que no capítulo 5 ele nos traz o belíssimo texto onde ele traz uma explicação sobre os frutos do Espírito. Bem, o texto é o texto de Gálatas 5, 16 até o 25. Vamos ler? Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Eu advirto, como antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.
Essa é a exortação e a forma prática com que Paulo fala aos irmãos daquela região, daquela igreja, que eles devem se portar. Que todas as discussões sobre circuncisão, a observância de comer ou não carne de porco, sobre a guarda ou não do sábado, que todas essas discussões, elas deveriam ser diminuídas ou muito menores ou até mesmo apagadas diante da perspectiva de uma vida controlada pelo Espírito e com o caráter de Cristo Jesus sendo impresso diariamente na vida desses novos cristãos. E é essa a exortação que Paulo também faz a nós no presente século. Que devemos observar aquilo que Deus quer fazer, quer imprimir na vida da sua igreja, na minha vida e na sua vida. É o caráter de Jesus Cristo. Quais são os frutos do Espírito? Bem, como nós vimos, a palavra ela traz exatamente o seguinte: mas o fruto do Espírito é... E aí ele começa com qual é o fruto? O fruto é o amor. Então, se pudéssemos comparar esse fruto, compararíamos a uma tangerina ou uma mexerica, como queiram. Ele é um fruto, mas ele tem vários gomos. E esse fruto, que é o amor, ele baseado neste elemento, nesse atributo, baseado nessa virtude, ele propicia a que cada cristão desenvolva a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Esse fruto não é automático, ele requer cultivo. Andemos também em Espírito, é isso que diz lá em Gálatas 5. Se vivemos pelo Espírito, andemos também em Espírito. Como uma planta precisa ser cultivada, nós também precisamos cultivar o fruto do Espírito na nossa vida. E note-se, isso não é uma questão instantânea. Ou seja, eu acordei amanhã e eu estou pleno do Espírito e tenho todos os frutos sendo exercidos em abundância na minha vida. Isso é um progresso, isso é um processo. E isso inclui a intencionalidade. Diariamente, a partir do momento, e nós vemos isso lá no versículo 24, os que pertencem a Cristo Jesus. Então, esse processo são para aqueles que pertencem a Cristo Jesus e que crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, esse processo de intencionalidade é diário nas nossas vidas. Paulatinamente, diariamente, devemos nos esforçar para desenvolver o caráter de Cristo nas nossas vidas. E aqui, através dos frutos do Espírito. Diariamente, com intencionalidade. Outra coisa que nós podemos ver é que precisamos podar velhos hábitos e cultivar novos hábitos. Paulo deixa bem claro aqui sobre o que era uma vida controlada pela carne, uma vida daqueles que não conhecem a Cristo Jesus e, portanto, não podem frutificar e sim produzir obras malignas. E ele deixa bem claro quais são aqui: a impureza, a libertinagem, discórdia, ciúmes, orgias. As pessoas que não têm a Cristo Jesus, elas não podem, pela atuação do Espírito em suas vidas, produzir tais frutos, que são os frutos do Espírito. Mas nós, como diz o versículo 24 mais uma vez, os que pertencem a Cristo Jesus e crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos, devem viver no Espírito. Então, podar velhos hábitos e cultivar novos hábitos. E o último, esse é um desafio diário. Hoje, você está disposto a frutificar, a permitir com que o Espírito Santo tenha total e completa liberdade na sua vida? Você hoje está disposto a podar as obras da carne da sua vida e fazer com que o Espírito haja com poder dentro de você, trazendo os frutos que Ele deseja na sua vida nesse dia? Então,
ore ao Senhor, coloque-se diante dele, ore ao Espírito Santo e deixe-o em liberdade no seu coração, na sua mente, na sua vida, para que você possa frutificar alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso alicerçado no amor. Que tal, intencionalmente hoje, praticarmos algum desses frutos? Que tal, de uma forma intencional, hoje, deixarmos o Espírito Santo guiar-nos a desenvolver uma destas virtudes na nossa vida? Que o Espírito Santo esteja atuando em nós, trazendo-nos, através do seu poder, a graça de vivermos a palavra de Cristo Jesus, de vivermos a palavra de Deus, conformando-nos ao caráter de Cristo e glorificando a Deus com o nosso pensamento, com nossa atitude, com o nosso coração. Que seja assim, para a glória de Deus. Amém.